Vamos ler o texto da palavra de Deus. Está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6 até o verso 8. Diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, enaltecemos o teu nome pela graça, amor, misericórdia, pela bondade do Senhor para conosco. Pedimos ao Senhor nosso Deus que ministre ao nosso coração a tua palavra viva e poderosa. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que saiamos daqui de fato tocados por esta palavra, tocados pelo Senhor. Que a poderosa mão do Senhor nos guie, nos sustente, nos confronte. Nós pedimos assim ao Pai, em nome de Jesus. Amém. De antemão, quero agradecer a presença de todos. Bastante ausências, né? Mas Deus está aqui nesse lugar. Bem, amados? O importante é que você também está. Eu tenho certeza absoluta que outros estão na congregação, Vila Nova, uns viajando. O fato é que nós estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Amém. Faço menção daqueles que nos visitam, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Nós estaremos falando nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler. Não queremos ser enfadonhos, tentando emendar o sermão de hoje, o sermão passado, mas certamente nós temos percebido que Deus tem nos falado ultimamente. E dentro dessa mesma linha nós queremos caminhar. O texto que nós lemos é um texto que nos leva à reflexão de como a humanidade sofre uma queda livre, sem freios, podemos dizer, no que diz respeito ao pecado. A decadência humana, depois de Gênesis 3, por mais que Deus trabalhe, por mais que Deus tenha trabalhado, por mais que Deus exorte, por mais
Deus haja, nós observamos que há um declínio muito rápido, terrível, assim, na humanidade. Os dias de Noé foram dias difíceis. Jesus chega a comentar que os dias de Noé, lá na frente Jesus fala como nos dias de Noé, né, e tal, dias difíceis. E esses eram os dias de Noé. O tempo em que Deus se levantou para observar a terra, dar um diagnóstico da humanidade e mostrar também a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia. Na exposição desse texto, a primeira coisa que nós vamos ver é a multiplicação humana, do versículo 1 até o versículo 4. Rapidamente, o homem vai procriando, se reproduzindo, e essa reprodução é uma reprodução de pessoas com natureza pecaminosa, pessoas aversas à vontade de Deus, ao desejo de Deus. E é óbvio que, havendo esse crescimento da humanidade, consequentemente, o crescimento do pecado. Consequentemente, o crescimento do pecado, de pessoas aversas à vontade e o desejo de Deus. Aí nós vamos ver que o texto nos fala de filhos de Deus e filhos dos homens, e há pelo menos alguns pensamentos com relação a esse texto. Há um debate, até não teológico, mas posicionamentos com relação a esse texto. Uns dizem que os filhos dos homens as filhas dos homens, os filhos dos homens se referem a anjos caídos, que se rebelaram e corromperam a ordem natural das coisas. Com essa corrupção desses anjos caídos se relacionando com as filhas dos homens, nasceram os Zefirins. São os homens de alta, de grande estatura, alguns chamam até de gigantes, né? Mas eram homens maus, híbridos, né? Maus, que não temiam a Deus e se tornaram grandes valentes de guerra, grandes heróis. Segunda discussão é que se refere à linhagem piedosa de Sete, né? Os filhos de Deus se refere a essa linhagem piedosa de Sete, dos filhos de Adão. E os filhos dos homens, a descendência caída de Caim. Eu acho muito mais prudente entendermos que, de fato, a descendência de Sete, a descendência de Caim, formam aí os filhos de Deus e as filhas dos homens. E há uma outra visão ainda dizendo que são os governantes, tiranos, que se autodenominavam deuses. Contudo, a mais prudente é mesmo de que se refere à linhagem de Caim e à linhagem de Sete. Mas independente disso, né, esses nefilins, esses valentes, eles eram homens violentos e perversos, e que ao olhar daquela sociedade, eles eram vistos como verdadeiros heróis. Porque para uma sociedade corrompida, ela perde esse senso do que realmente é bom, do que é ruim, né? E aí, como vivemos hoje, uma inversão de valores. O bom passa a ser ruim, o certo passa a ser errado. Também naqueles dias, esses
esses Zefilins eram vistos como verdadeiros heróis. E aí nós vemos nesse texto Deus declarando o seu limite sobre a raça humana, dizendo que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Vai viver 120 anos, ou apenas 120 anos. E de lá para cá a gente vê que vem caindo. Parece que agora aqui no Brasil deu uma alta aí, né? Mas 120 anos já é hoje assim, um grande milagre da vida, um grande milagre de Deus. Versículo 7 e 8 nós vamos ver a decisão do divino juízo de Deus. Deus decide por um dilúvio com o objetivo de destruir, de acabar mesmo com os homens criados. E o motivo dessa destruição é, primeiro, porque a maldade dos homens chegou até Deus. O pecado da humanidade chegou a Deus. O segundo motivo dessa destruição é que, pelo fato disso ter chegado ao coração de Deus, Deus disse: eu me arrependi de ter feito o homem. Essa palavra, me arrependo de ter feito o homem, isso é uma teofania. São sentimentos humanos que se colocam em Deus, porque a Bíblia ela é escrita por homens, e a Bíblia é Deus falando a homens, e Deus nos fala numa linguagem humana. Então, para entendermos o que estava no coração de Deus naquele momento, Deus, ou o texto sagrado, usa um termo humano, um arrependimento de Deus. Eu me arrependi de ter feito, para que a gente entenda o que estava no coração de Deus. E aí no versículos de 5 até o 7, nós vamos ver a maldade humana, enchendo, corrompendo a terra, a dor de Deus. E como aplicação, nós deixamos que Deus, ou melhor, que o pecado não passa despercebido de Deus. O pecado não passa despercebido de Deus. Aí lá no finalzinho do texto que nós lemos, nós vamos ver uma ponta de esperança, ou melhor, nós vamos ver uma esperança. Embora Deus tenha determinado de acabar com a humanidade, os seres humanos, a humanidade não, mas os seres humanos, nem só os seres humanos, mas também tudo que se movia na face da terra e até mesmo nas árvores. Então Deus determina um dilúvio. Já tinha no coração, já tinha na mente de Deus o juízo estabelecido para a sociedade da época. Quando Deus diz, quando Deus fala, vai acontecer. Mas lá no finalzinho desse texto que nós acabamos de ler, esse último versículo que lemos, o verso 8, diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amados, em meio à adversidade, meio aos corre-corre do dia, entre uma sociedade com a mente completamente desvirtuada da verdade de Deus, de corações que anseiam tudo menos Deus, uma sociedade onde a palavra de Deus, a Bíblia, já não é mais palavra de Deus, é um livro comum, de um povo que vive completamente segundo o que parece melhor aos seus olhos. Assim como nos dias de hoje, ou melhor dizer, vamos dizer que talvez hoje esteja até um pouco pior. No momento em que Deus estabelece um juízo sobre a sociedade, o próprio Deus lança uma
ponta de esperança da preservação humana. Deus viu um homem que, pela sua graça, seria um instrumento para a preservação da humanidade e, quem sabe, uma sociedade melhor. Deus viu Noé. E a palavra de Deus diz que o Senhor mostrou a ele benevolência. Deus foi benevolente com Noé. Depois, se continuássemos lendo o texto, nós veríamos que havia qualidades em Noé que, dentro de uma sociedade caída, não vamos dizer que Noé se destacava por essas qualidades. Não, pelo contrário, ele era hostilizado por elas. Porque ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, e ele era um homem que andava com Deus. Talvez Deus tenha visto tudo isso em Noé e agiu com benevolência sobre Noé, para que através de Noé Deus recomeçasse a vida humana na terra. E assim foi. E foi dessa forma. Deus instituiu o dilúvio. As águas vieram, cobriram todo o espaço habitado. Tudo acabou, todos morreram. Todos morreram. Mas Noé e a sua família foram preservados pela obediência de Noé. Deus chama Noé e fala: você vai construir uma arca. Você vai construir uma arca, e determinou que Noé colocasse um casal de cada bicho. Alguns foram 7, né? 7 casais. Porque no dia tal vai chover de tal forma que você nunca viu, e quando essa chuva vier, vai inundar toda a terra, porém você e sua casa estará a salvo. Esse texto, ele, diante do diagnóstico que nós acabamos de ler, nós vamos entendendo a causa, a razão desse dilúvio, e a maneira como Deus trata Noé, dando a Noé, ou aplicando a Noé benevolências. Deus foi bom com Noé. Mas, amados, nos desperta atenção essas qualidades, porque ainda que o mundo não veja, ainda que o mundo ache estranho, ainda que o mundo nos chame de quadrados, ainda que o mundo olhe para nós e maneie a cabeça negativamente, Deus nos olha e Deus vê que há em nós algo proveitoso no mundo onde a sociedade precisa de alguém que seja referência. Noé viveu num tempo onde ninguém era referência. Noé viveu num momento onde, pelo menos o que o texto nos apresenta, onde a maioria se desviaram, se afastaram de Deus. Aliás, parece que Deus não era algo muito comum, a crença em Deus não era algo muito comum entre eles. O pecado aumentou, a violência aumentou, a perversidade aumentou, e a palavra de Deus diz que o homem tornou-se mau. E dentre esses homens maus, nós vemos um homem com as qualidades de Noé. E essas qualidades certamente, provavelmente, tenha influenciado para que Deus, a partir de Noé, pensasse numa nova sociedade. É por essa razão que nós, cristãos, precisamos preservar a nossa fé, a nossa conduta, o nosso testemunho, sem deixar nos manchar ou nos desacreditar, porque a grande maioria pensa diferente da gente. Pelo contrário, manter-nos fiéis, manter-nos vivos,
mantermos firmes, porque numa sociedade caída e decaída, Deus vai usar alguém que está de pé, alguém que está firme na fé, alguém que caminha com Deus. Há um desafio muito grande para Noé. Como permanecer justo numa sociedade injusta? Como trazer essas características, ou como viver essas características da justiça, onde a injustiça predominava? Apontando que ser diferente, no mundo de iguais, onde os iguais ali, eles feriram a vontade de Deus, o desejo de Deus. Então, em ser esse diferente, como Noé foi, é um ponto positivo em que faz que Deus olhe para Noé e haja com ele benevolência, levanta Noé, para que a partir de Noé uma nova sociedade pudesse levantar, ainda no juízo, ainda com palavras determinadas de Deus em que destruiria tudo. Deus preferiu usar homens para preservar o seu plano, o seu projeto de uma humanidade restaurada. Então, meus amados, assim como Noé é eu e você, todos nós, cristãos, precisamos estar à disposição de Deus e a sermos justos, apoiados nessa justiça de Cristo sobre as nossas vidas, porque no outro momento, nós poderemos ser instrumentos de Deus nessa sociedade caída. Amém? Amém? Mas Noé não era apenas justo. O texto diz que ele era íntegro. Manter-se íntegro numa sociedade pervertida era outro desafio. Manter-se íntegro era um outro desafio. Isso nos traz a lição de que nós não podemos nos misturar com o mundo. Os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ética precisa ser mantida independente do meio onde nós estivermos. Noé estava cercado de pessoas injustas e era justo, de pessoas pervertidas e desonestas, de pessoas que se entregaram à maldade e ao pecado, porém ele era íntegro. Quando o Evangelho de Cristo entrou na nossa vida, quando o Deus Todo-Poderoso nos fez novas criaturas, quando Deus nos traz essa nova vida, a expectativa do Evangelho é que nós nos tornemos pessoas íntegras, independente do meio onde a gente habita, independente das pessoas que nos cercam, independente das dificuldades que nos enfrentamos com relação a isso todos os dias. A integridade precisa ser uma marca do cristão. É necessário mantermos íntegros dentro ou entre um povo que não está muito aí para a integridade. Mas eu acredito que manter essa integridade e ser justo dentro de uma sociedade difícil é respondido pela próxima qualidade de Noé. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Amados, se quisermos fazer a diferença, se quisermos ser a diferença, se quisermos de fato sermos instrumentos de Deus para que vidas sejam transformadas, se quisermos ser o instrumento de Deus para que vidas sejam curadas, é necessário criarmos o hábito, não, é necessário que o nosso estilo de vida, ou que caminhar com Deus, faça parte do nosso estilo de vida, andar com Deus. A Bíblia fala de um homem que andou com Deus e Deus levou para si Enoque. Não tem como, numa sociedade pervertida, uma sociedade caída, mantermos justos
e mantermos íntegros sem essa prática de andar com Deus, diariamente andar com o Senhor. Quando nós falamos de andar com Deus, estamos falando de comunhão, estamos falando de intimidade com Deus, de Deus estar em nosso dia a dia, ou de Deus fazer parte da nossa vida como um todo. Deus está nas maiores e mais profundas decisões da nossa alma, das nossas vidas. Andar com Deus, caminhar com Deus, nos misturar com Deus, bebermos de Deus, estudar Deus através da sua palavra, encontrarmos com Deus, uma boa comunhão com Deus, nos faz mantermos santos numa sociedade pecaminosa, uma sociedade caída, pecadora. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Quem sabe olharemos para Noé como uma boa referência, mesmo em tempos difíceis. Aqui nós encontramos um pai com a fé sólida em Deus. Mesmo em tempos difíceis, nós encontramos um homem justo e íntegro, e ainda mais um homem que andava com Deus. Por que não dizer que isso é uma boa referência para um pai cristão que quer ver os seus filhos progredindo, crescendo espiritualmente? Esse texto vai nos mostrar esse pai, esse homem justo, esse homem íntegro que andava com Deus, sendo muito mais do que isso, ele sendo o homem, o pivô do plano de Deus, pivô do plano de Deus. Deus quer construir uma arca, e Deus quer salvar a humanidade através dessa arca. E a humanidade não significava todas as pessoas. A humanidade ali significava Noé e a sua família. Ali era a humanidade, e através dele povoar a terra, como aconteceu. Esse homem íntegro, que andava com Deus, esse homem justo, passou a ser o pivô do plano, o pivô do projeto de Deus. Deus chama Noé e mostra a Noé o impossível. E impossível várias vezes. Era impossível, sem a tecnologia que nós temos hoje, construir uma barca daquele tamanho, humanamente falando. Era impossível chover no tempo, no momento em que Noé jamais havia visto chuva, porque o sereno, o orvalho descia e regava a terra, ele não conhecia chuva. Deus coloca diante de Noé as coisas que, humanamente falando, eram impossíveis. Mas nós vamos ver nesse homem justo, nesse homem íntegro, em que em nenhum momento ele para questionar Deus, a sua vontade, o seu plano. Noé aceita ser o pivô desse plano. E aí nós temos um grande problema. Porque não havia mão de obra, não havia mais ninguém. A mão de obra que Noé podia contar eram os seus filhos. E eles eram casados, tinham suas esposas. Amados, se hoje está difícil conduzir filho menor de 18 no caminho de Deus, não estou nem dizendo que é para construir uma arca, nem dizendo que é para fazer algo tão grande, mas simplesmente para conduzi-los à igreja. Isso é tão difícil hoje. Você imagine conduzir homens barbados, pais de família, casados, para construir uma arca, um sonho maluco, humanamente falando. Porque ia chover e ia inundar todas as coisas, tudo ia se consumir pela água. Mas não é esse pivô do plano de Deus. Ele consegue envolver os seus filhos nesse projeto
maluco nesse projeto que, humanamente falando, era impossível. O texto diz que Noé e seus filhos construíram a arca. E a gente fica perguntando, ou melhor, eu fico me perguntando, como que a dificuldade que temos hoje de manter os nossos filhos na presença de Deus. E não é para fazer muitas coisas, é apenas para participar de culto. Não é para fazer grandes coisas, é apenas para vir na igreja. Quando eles chegam a determinada idade, a um determinado tamanho, que já respondem por si, eles não querem mais saber de igreja. Com Noé aconteceu o contrário, os filhos já casados, barbados, talvez tivessem até filhos. E eles aderiram ao projeto que Deus dera ao pai. Noé conseguiu colocar a sua família dentro do plano de Deus. Noé trouxe os seus filhos, ou seja, os filhos de Noé podiam estar perdidos naquela sociedade. Eles também podiam ser contados com os homens violentos, com os transgressores. Eles também podiam ser contados com os homens transviados que existiam na época, mas eles estavam dentro do plano que Deus havia dado ao seu pai. Noé trouxe os seus filhos para o plano de Deus. Amém, queridos? Noé trouxe os seus filhos para o plano de Deus. E não eram menores de idade, não eram meninos, não eram crianças, eram homens com vontade própria, eram homens que sabiam escolher, que sabiam o que estavam fazendo, já eram casados. Nós não sabemos a idade desses moços, mas eles se curvaram aos planos de Deus que estava agora nas mãos de Noé. E a mão de obra que Noé teve para fazer a arca foi esses 3 filhos. Esses 3 filhos. E esse homem justo, íntegro, que andava com Deus, ele desenvolve essa proeza. Quem sabe, amados, quem sabe, o pastor não está afirmando nada, mas quem sabe não estamos andando com Deus o quanto deveríamos estar. Quem sabe não temos orado bastante. Quem sabe não temos ensinado os nossos filhos a palavra de Deus bastante. Quem sabe não temos sido sem essa influência toda para que os nossos filhos prossigam no reino de Deus, prossigam nos projetos de Deus. Quem sabe não temos sido essa referência que eles precisam ter. Quem sabe? Quem sabe a diferença, a dificuldade que temos de carregar um pequeno aí para a igreja seja tão grande, porque nos falta essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, essa vida com Deus. Mas Noé é um mistério que abre a minha mente todas as vezes que eu leio estudos sobre a vida de Noé. Eu me pergunto até hoje o que esse homem fez. Se não foi isso, né, andar com Deus, ser a referência para os seus filhos em casa, se não foi isso, ser esse exemplo, o que levou Noé a convencer os seus filhos a construir uma arca? O que levou Noé a convencer os seus filhos de que de fato cairia um dilúvio, coisa que não existia, não chovia na época, não tinha chuva. A Bíblia diz que o orvalho descia e regava a terra. De repente Noé chega com seus filhos e fala: olha, nós vamos, Deus colocou em minha mão um projeto aí, e nós vamos construir uma arca, porque vai chover e vai cair água e vai inundar tudo, porque Deus vai destruir todo o ser que se move na face da terra, de homens a animais, e vocês vão ter que me ajudar. E de repente esses moços abraçam esse projeto como se eles fossem. Como que Noé conseguiu fazer isso? Não se injeta, não se traz a família, os filhos, principalmente os filhos, da presença de Deus, sem uma vida de comunhão com Deus.
não se traz a vida de filhos e até esposas, os planos de Deus, se não tivermos testemunho da palavra de Deus em nossas vidas. Aliás, queridos, está muito distante, muito longe de formarmos filhos para o reino de Deus e não nos tornarmos diferentes para esse mundo. Então, muito distante de formarmos uma sociedade melhor se, de fato, não nos tornarmos diferentes desse mundo. Noé abraçou a ideia, construiu a arca, ele e seus filhos, e Deus cumpriu a sua palavra. Quando tudo estava pronto, Deus mesmo enviou os animais para a arca, e Noé simplesmente os acolheu ali, organizou. Deus mesmo fechou as comportas da arca, e a palavra de Deus diz que desceu muita chuva. Mas não apenas isso, que as comportas do céu se abriram e as comportas da terra, ou seja, água de cima e água também veio de baixo, talvez o lençol freático, e inundou tudo. Inundou tudo. E Noé e a sua família foram salvos através do plano de Deus. Noé foi um instrumento que Deus usou para a salvação da sua família. Eu, você, nós precisamos ser um instrumento para a preservação da nossa integridade da nossa família, dos nossos filhos. Amém? Amém. Nós precisamos ser piloto do plano de Deus na nossa casa. Nós precisamos ser a referência. Nós precisamos ser a pessoa que se dispõe a testemunhar uma vida de retidão e de justiça. E nós precisamos ser o modelo, a referência de homens que andam com Deus, para que a nossa casa possa nos seguir, independente da idade que eles têm. No mundo sem referência, aqueles filhos viram Noé como uma referência a ser seguida. Amém? Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é automático. Amados, vejam como os filhos se parecem com o pai, em suas atitudes. Vejam como os filhos se parecem com o pai. Vejam como os filhos se parecem com o pai. Olhem como os filhos se parecem com o pai. Olhe a sua volta, olhe as pessoas que você conhece, olhe a sua casa, olhe como os filhos agem como age o pai. Observe isso, passe a observar isso. Pais, está em nossas mãos sermos a boa referência para os nossos filhos. Principalmente no mundo caído como nós vivemos, em que eles não conseguem ver boas referências. Olha como o pai, a figura paterna, o homem, como ele é a referência na sua casa. Basta você olhar o seu lar, os seus filhos, e observar como eles se parecem, como eles se comportam como o pai. Talvez isso foi o brilho daqueles filhos, de terem seguido Noé nesse plano maluco de construir uma arca sem tecnologia, sem, talvez, com certeza, sem os maquinários que existem hoje.
Contudo, havia naqueles filhos um homem que havia dito que faria porque Deus mandou. E havia naqueles filhos a certeza de que se Deus mandou, então vai acontecer. Vai acontecer. A nossa oração é que, de fato, Deus nos desperte para essa verdade, que o Senhor nos ajude a sermos tão sábios, tão justos, talvez não, mas que haja em nossa vida justiça, que haja em nossa vida a integridade, e que andemos com Deus para que sejamos a referência para os nossos filhos. Deus requer de nós obediência total. Deus requer de nós fé, porém fé com obras. E Deus requer de nós que sejamos a diferença deste mundo tão tenebroso que nós vivemos. Irmãos, a verdadeira fé transforma-se em ação obediente. A verdadeira fé, ela se transforma em ação, ela não fica aquela coisa simplesmente abstrata, sem ser percebida, sem ser vista, sem sinal. A verdadeira fé, ela traz algo à tona, ela traz algo para ser visto, para ser comprovado que de fato ela faz jus. O nosso compromisso com Deus precisa impactar diretamente a salvação, no geral, das pessoas que estão à nossa volta e principalmente da nossa família, da nossa casa. Nosso testemunho, nosso compromisso com Deus precisa impactar as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. A gente está deixando aqui um exemplo de pai na Bíblia. Nós poderíamos falar de alguns pais na Bíblia que não foram exemplos, estão na Bíblia. Davi, por exemplo, né? O sacerdote Eli também, Samuel, são um ótimo servo de Deus, mas que falharam muito no pai. Isaac falhou muito no pai. Mas a Bíblia também apresenta homens que foram pais verdadeiramente andaram com Deus e fizeram diferença na vida de seus filhos. E Noé é um deles. Noé é um deles. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Feliz Dia dos Pais. Opa! Feliz Dia dos Pais.